Oi, estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje o assunto vai ser: evitem ao máximo se colocar na posição de inferior. Eu fui uma pessoa que o tempo todo me colocava na situação de inferior, e isso foi por muitos e muitos anos. Para vocês terem uma ideia, nos meus raros momentos naquela época que eu fiquei muitos anos praticamente em isolamento, eu saía pouco. E as poucas vezes que eu saía, por exemplo, para um lazer, eu escolhia sempre ficar no pior lugar, por exemplo, do barzinho. Eu ia sempre para aqueles botequinhos mesmo, sabe? Os barzinhos meio de procedência duvidosa, que não era um ambiente muito legal para mulheres estarem. E eu ia para lá porque eu queria ficar o mais escondida possível. Eu só queria mesmo era sair de casa. Então eu sempre escolhia os lugares que eu achava que era assim, onde eu deveria estar. Por causa. Olha só que coisa triste, né? Por causa da minha deficiência. Então, eu já me colocava automaticamente como uma pessoa inferior a todo mundo, que eu não tinha o direito de estar em lugares melhores. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou contar um episódio que marcou muito isso, e na verdade, acho que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Eu estava num bar, e eu estava com uma amiga minha, e aí a gente estava do lado de fora, assim, no finalzinho da calçada, onde quase ninguém me via. E aí, gente, começou a chover, e lá não tinha um... Não era tampado, né? Então começou a chover. E por começar a chover, eu tinha que, na verdade, me levantar e entrar pra dentro do bar e ficar lá no meio das outras pessoas. Sabe o que eu fiz, gente? E minha amiga falou assim: Valéria, vamos entrar. Eu tava com vergonha, que eu ainda ando com muita dificuldade, né? Mas antes era muito pior, porque eu tava com aquelas próteses antigonas que me machucavam horrores, né? Que vocês já sabem da história toda e blá blá blá. Então, gente, para eu não ter que entrar lá dentro por causa da minha dificuldade, que todo mundo também ia me olhar, e por a vergonha de estar no meio de tantas outras pessoas que não possuíam deficiência, eu abri o guarda-chuva. Vocês acreditam nisso? Fiquei sentada na mesa com a minha amiga. Ela veio pro meu lado e a gente ficou lá. Ela falou: Valéria, vamos embora. Eu falei assim: não, mas o problema é que eu não podia ir embora ainda. Por quê? Porque eu tinha acabado de fazer o pedido. E eu queria comer. Eu fiquei contando que a chuva ia embora logo. Aí até que eu pedi o cara, não teve jeito, eu pedi o cara pra colocar as coisas de comer pra levar pra casa. E não teve jeito, aí eu chamei meu irmão pra ir me buscar. Mas vocês veem o tipo de situação que é quando a gente se coloca na posição de inferior. E isso foi um episódio que me fez refletir bastante. E depois, aos pouquinhos, isso já era, acho que no ano de 2000. Esse fato aconteceu em 2015. 2015. E aí, depois eu comecei a ficar um pouquinho num lugar melhorzinho do bar, que tinha que era tampado, né? Caso chovesse e tal, ficava mais protegida. Mas vocês veem que quando a gente se coloca numa situação inferior, a gente fica numa situação muito cruel mesmo, né? A gente aceita qualquer coisa, parece que o que é pior é pra gente, porque a gente não se sente digno de coisas melhores. E esse era o meu caso. E aí, gente, o que acontece? Depois, né, que eu coloquei as próteses, eu falei pra mim mesma, eu não entrava em loja nenhuma, eu tinha vergonha de entrar em qualquer loja que fosse, aí eu passei no shopping. Aí hoje em dia eu entro em qualquer loja. Eu lembro que eu fui num shopping que é bastante considerado shopping de luxo no Rio de Janeiro, que é o Shopping Leblon. E aí, gente, eu fui no shopping. Só se você realmente, você só vê mulheres com aquelas bolsas de luxo. E as mulheres me tratavam assim, totalmente normal. Eu não via um olhar preconceituoso. Claro que tem um outro ali, mas assim, nesse shopping em si, eu não vi isso. Em todas as lojas que eu cheguei a entrar, eu fui na Sephora, Zara, essas lojas todas eu entrei, e todos os lugares eu fui, até hoje, assim, às vezes eu vou e eu sou muito bem tratada. Hoje eu entro em qualquer loja, não tô nem aí. E na grande maioria das vezes eu sou bem tratada. Então, assim, isso tudo, muitas das coisas que acontecem está muito na nossa mente, né? A forma como a gente se enxerga. Então, assim, a gente tem que evitar achar que a gente é pior do que o outro por causa disso ou daquilo, porque muitas pessoas têm isso, esse complexo de se achar inferior, de se colocar na situação de inferior. Claro que a sociedade, ela nos coloca em muitos aspectos, sim, eu mesma sou colocado como inferior, colocada, né? Como inferior na sociedade, porque eu possuo uma deficiência. Eu sei disso, gente. Eu não tô colocando aqui como mimimi, porque eu já passei por isso, eu sei como é. Só que tem muitas coisas que eu não abaixo a cabeça, é simples assim. Eu simplesmente vou lá e faço, eu vou onde eu quiser, porque eu tenho o direito de estar, mesmo que as pessoas tenham um olhar diferente pra mim, um olhar negativo em relação à minha pessoa, eu não tô nem aí. Eu simplesmente vou entrar no lugar porque eu tenho direito à vida, eu tenho direito de viver minha vida. Se eu vou pagar
Então, se eu tô fazendo o pagamento ali, eu tenho dinheiro pra pagar, por que que eu não vou entrar ali, entendeu? Então, assim, eu já chego com o nariz em pé, já pergunto o preço de alguma coisa, mesmo que eu não vou comprar. E é isso, eu acho que a gente também tem que começar a trabalhar isso dentro de nós. Então, isso também está relacionado à autoestima. É um trabalho, é algo difícil, né, da gente conseguir estabilizar. Eu acho que a minha autoestima, ela não é boa, mas ela é um pouco mais estável. Hoje eu já consigo lidar melhor com a minha pessoa em alguns sentidos. Eu ainda tenho que melhorar muita coisa, mas eu quis trazer esse ponto aqui pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, de se sentirem inferior. E a partir do momento que você se colocar naquela situação, você vai o tempo todo só se enxergar assim. Então, assim, que se dane o outro. E a grande maioria das vezes, né, o outro não tem o mesmo olhar que você tem em relação a ti. Então, quando você tem uma postura diferente, você não abaixa a cabeça, até mesmo a forma como você entra nos lugares abaixando a cabeça, com uma sensação assim de, eu tô aqui. As pessoas notam quando a gente está se sentindo acuada, sabe? As pessoas notam, parece que a energia ela transborda. Mas quando você tá bem, quando você mostra ali que você tá autoconfiante, mesmo que seja de mentira, mas você tá mostrando essa confiança ali, isso já impacta de uma maneira positiva nos ambientes que você está. Então, trabalhem nisso dentro de vocês, trabalhem sempre a autoestima de vocês para que vocês consigam se colocar na situação que vocês merecem estar. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Não deixe de se inscrever, já deem like, compartilhem. E, por favor, comentem, tá? Porque quanto mais comentários, quanto mais engajamento vocês derem, mais o YouTube vai entender que meus vídeos são legais e vai ser mostrado para outras pessoas. E é isso, e até o próximo vídeo.